Olá a todos, meu nome é Fernando Marcelo Loureiro, sou professor de Biologia pelo Estado do Rio de Janeiro. Estou concluindo o mestrado profissional em Ensino de Biologia, Profbio, em rede nacional, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. O meu trabalho de conclusão do mestrado se intitula Ensino de Biologia, uma reflexão para professores e seus formadores. Esse vídeo é um produto do mestrado e ele traz as minhas reflexões acerca da construção do trabalho, das leituras que eu fiz e do quanto que ela me proporcionou novas ideias e novas formas de ver antigos problemas. O meu sincero desejo de que esse vídeo ele contribua mais para gerar dúvidas do que certezas acerca das nossas práticas, dos nossos processos de ensino e aprendizagem que a gente trava na escola cotidianamente. O título do trabalho que inspirou a realização desse vídeo é Ensino de Biologia, uma reflexão para professores e seus formadores. A construção desse trabalho, associado às minhas observações dos problemas cotidianos que há mais de 10 anos eu encontro nas escolas públicas em que trabalho e já trabalhei, me geraram reflexões sobre o papel atual da escola e minhas práticas, que eu gostaria de compartilhar agora com vocês. Aqui eu falo da educação de forma geral, por compreender que a biologia, como todas as outras áreas científicas, está inserida e depende da educação básica fundamental. O trabalho me provocou reflexões que vão para além da questão específica do ensino de biologia, mas da qual a biologia é um constituinte. Pois me causa uma angústia muito grande perceber que o papel que a escola, a educação, desenvolve na sociedade é irrelevante para a mudança, a melhoria dessa sociedade. Quando pensamos, de forma geral, sobre a qualidade da educação no Brasil, percebemos a grande ineficácia do nosso sistema escolar, com um grande número de distorção em idade série, repetência, evasão escolar, associado a uma imensa quantidade de analfabetos de leitura e escrita e analfabetos funcionais. Isso gera algumas questões que eu considero fundamentais quando pensamos em educação, como por exemplo, por que a nossa educação está desse jeito? Qual é o papel da escola, ou qual deveria ser, na construção de uma sociedade menos desigual? Qual é o papel do professor, ou qual deveria ser, para a mudança da atual situação educacional e, consequentemente, da sociedade como um todo? Lembrando que esse vídeo são reflexões minhas, inspiradas na realização do meu trabalho de conclusão do mestrado e que eu considerei de imensa importância compartilhar com os meus colegas professores, gestores, alunos, de forma a incentivá-los a pesquisar, a discutir mais sobre esse assunto, porque acredito que as mudanças mais importantes de uma sociedade só acontecem com a união de seus integrantes. Vou tentar expor da forma mais resumida possível minhas constatações e que, de certa forma, respondem às indagações feitas anteriormente, desenvolvendo 3 tópicos que eu considerei os 3 pilares de sustentação da nossa atual situação educacional. São eles, primeiro, a influência do contexto social, segundo, a reprodução social e terceiro, as ideologias, sendo que apenas didaticamente eles serão apresentados em partes, porque na realidade eles se interrelacionam e se influenciam o tempo todo. Em relação à influência do contexto social no processo de ensino-aprendizagem, eu lembro do seguinte: quando eu dava uma aula tradicional, expositiva, e um tempo depois aplicava uma avaliação formal, discursiva ou objetiva, os alunos com os piores resultados, com raras exceções, eram aqueles que vinham de famílias com mais baixo poder econômico e que, consequentemente, tinham menos acesso à cultura e a informações de uma forma geral. Eu comecei a questionar se esses fatos não tinham alguma relação. E foi com surpresa que eu descobri que existem vários autores que desenvolveram importantes estudos sobre esse tema, em especial o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que desenvolveu minuciosos e importantes estudos sobre o sucesso escolar do aluno e em relação à sua origem social. De acordo com Bourdieu, de forma geral, quanto mais diferente for a cultura do aluno em relação à cultura pregada pela escola, aquela cultura desejada, tida como a certa, mais dificuldades esses alunos terão para progredirem nesse ambiente escolar. Isso nos leva a pensar sobre a cultura escolar. Que cultura é essa?
que nós ajudamos a cobrar que nossos alunos aceitem como sendo a cultura correta, a cultura ideal. Essa cultura da obediência, da disciplina, da meritocracia. Já pararam para pensar quem criou essa cultura, de onde ela veio e ao que ela leva? Historicamente, a educação era para os nobres. Geralmente só estudava os filhos das famílias que tinham situação econômica muito favorável. Logicamente, a cultura escolar era a cultura dessas famílias. Quando a escola começou a se abrir para o acesso das classes menos favorecidas economicamente, com uma cultura diversa da que ela pregava, ela não modificou sua essência, permaneceu cobrando e ensinando para os alunos as posturas e regras que ela considerava como correta, sem, talvez, nunca questionar esse modelo. A forma de aprender, a forma de ensinar, de se comportar, de falar, os valores, as perspectivas de vida, tudo isso e possivelmente mais coisa são, de certa forma, determinadas pela escola. Quem não se encaixa normalmente é levado a desistir. Isso falando superficialmente. Quando analisamos essa construção da dinâmica escolar mais de perto, observamos a violência simbólica de muitos professores sobre os alunos, o que gera a destruição da autoestima desse aluno e o desenvolvimento de um sentimento de incapacidade e de culpa por não conseguir. Paulo Freire denunciou essas questões a sua vida inteira. Desde a sua primeira obra, em 1967, Educação como Prática da Liberdade, ele fala da total inadequação do nosso tradicional modelo escolar para a construção de uma sociedade crítica. Bourdieu, por sua vez, diz que a escola reproduz em seu meio as desigualdades sociais da sociedade onde ela se insere. Alunos com uma cultura familiar mais próxima da cultura escolar tendem a ter mais sucesso que os de uma cultura mais distante. Essas questões ainda abrem espaço para a discussão do currículo escolar, de todas as áreas. Sua validade, seu objetivo, a quem ele atende, para quem ele é feito e por quem. São alguns questionamentos que deveriam sempre fazer. Mas aqui, infelizmente, não tem espaço para essas e muitas outras discussões fundamentais para a melhoria da nossa educação. Um último ponto que eu ainda gostaria de abordar nesse vídeo é sobre um questionamento que se apresenta quando falamos sobre a escola como meio de reprodução das desigualdades sociais, que é o do papel do professor nesse processo. Será que o professor não percebe que a sua eficiência pedagógica, dentro desse modelo tradicional de educação, contribui mais para a manutenção das injustiças sociais do que para a sua eliminação? Contribui mais para a exclusão do que para o desenvolvimento de um sujeito social? Pois é. A maioria acho que não se dá conta disso. E alguns que percebem que existe alguma coisa errada não entendem bem o que é. E por quê? Por conta, possivelmente, de uma sutil, mas eficiente artimanha psicológica chamada ideologia. Muitos autores escreveram sobre a função de controle da população por meio de ideologias. Aqui no Brasil, destaque para Marilene Chaui e Demerval Saviani. As ideologias, baseadas nas minhas leituras, são ideias, verdades dogmáticas, propagadas socialmente, ensinadas pelos pais, pelos avós, pela escola, etc. Ela se difunde como uma verdade indiscutível, desde sempre, e raramente é questionada. Praticamente todos que se tornam professores bebem fartamente das ideologias da educação, como as de que é necessário estudar para ser alguém na vida, de que sem educação não há futuro, de quem não estuda vai puxar carroça, etc. Quando se formam e vão para as salas de aula, eles frequentemente reforçam esse discurso, que é o mesmo repetido pelas famílias. Os professores comprometidos que cobram muito de suas turmas, que exigem o máximo delas, acabam fazendo uma eficaz seleção social, dando passagem aos que mais se aproximam de suas aspirações pessoais, excluindo os que estão ainda mais distantes dela. Aparentemente, a escola não prepara para a vida social, com uma construção cidadã, com um olhar crítico sobre as ações governamentais, sobre os direitos e deveres civis, que estimule e valorize a opinião de cada um e a união e o fortalecimento das construções em grupo. Aparentemente, ela exclui os diferentes e adestra os semelhantes para que eles se mantenham reproduzindo suas ideologias. O tema é complexo, requer muito estudo e muita discussão. Para quem se interessar, em breve meu trabalho estará disponível no banco de dados da UFJF de Juiz de Fora. Ele possui boas referências bibliográficas que podem ser úteis para quem pretende estudar sobre o tema. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.